Para funcionar a placar. Na hora que acabar. Boa noite, queridos companheiros. É com muito prazer que aqui estamos reunidos nesta noite para mais uma oportunidade de estudo, de troca de informações, de aprendizado. E é importante esses momentos que nós temos, que nós buscamos as informações, buscamos o saber, a ferramenta que nos permitirá entendermos, auxiliar-nos a compreender o momento que estamos passando, buscar forças para vencer as dificuldades. A oportunidade é fabulosa. Então, antes de sairmos por aí reclamando das coisas, vamos parar e pensar as oportunidades que se apresentam todos os dias e muitas vezes nós deixamos passar por falta de atenção. Então aqui é um momento que nós podemos aproveitar para o estudo. Então gostaria primeiro de passar alguns avisos aqui a respeito da casa, para aqueles que estão vindo a primeira vez, sejam bem-vindos, aqueles que já estão conosco há muito tempo, uma boa noite. Gostaria de lembrar que estamos ao vivo. Quem tiver acesso à internet, através do www.casadocaminhosantana.com.br, nós estamos fazendo as nossas palestras ao vivo. Aquelas pessoas, aqueles companheiros que não podem estar aqui, se alguém conhecer, informe. Olha, você não pode ir, mas você pode acompanhar pela internet as palestras que são realizadas na casa. Nosso departamento social, ele atende mais ou menos 300 pessoas, com a distribuição de 60 cestas básicas todos os meses. Grande parte da alimentação é doada pelos colaboradores. Outra parte pela arrecadação, pelos bazares. Então todo o dinheiro arrecadado é convertido em cestas básicas para atender as pessoas. Contamos com a colaboração de todos para que possamos dar prosseguimento a esse trabalho. Quem puder doar 1 quilo de alimento não perecível, o que puder, qualquer item da cesta básica. Se possível, leite em pó, se possível leite em pó, ou arroz, ou feijão, ou macarrão, porque é a sustância, aquela sustância que o povo fala, a sustância da janta, do almoço. Então, fica à disposição para aqueles que quiserem colaborar conosco. Na área doutrinária, nós temos nos domingos, às 10 horas, palestra, passes e evangelização infantil. Enquanto os pais estão na reunião pública, os filhos também estão tendo contato com a doutrina espírita, através de uma linguagem mais fácil, mais acessível às crianças. De segunda e quinta-feira, às 20 horas, nós temos as palestras e os passes. Terça-feira, às 20 horas, nós temos o tratamento de passes para dependentes químicos, ou à distância, através de familiares e os amigos. Às vezes a pessoa não pode vir, mas os amigos ou parentes que venham recebem o passe. Esse passe é endereçado às pessoas que estão necessitadas. Quarta-feira, às 14 horas, palestras e passes. E sábado, às 17 horas, também nós temos as nossas palestras e os nossos passes. Temos o plantão de atendimento, às segunda, terças e quintas-feiras, a partir das 19h15 horas. Quarta-feira, a partir das 13h15 horas. E domingo, a partir das 9h30 horas. Venham fazer parte desta casa e faça dela o seu caminho. Então, fica aí as informações e fica a oportunidade para aqueles que quiserem trabalhar em prol dos mais necessitados. Estamos arregimentando trabalhadores, voluntários, doadores, todos aqueles que quiserem participar de uma grande obra. Depois desses avisos, companheiros, eu peço, vamos fechar os nossos olhos do plano físico, vamos
elevando os nossos pensamentos, buscando a imagem de Jesus, nosso Mestre querido, e através dele vamos ao encontro do Pai Criador, que nos deu a oportunidade de aqui estarmos hoje. Aos companheiros da espiritualidade que nos acompanham, muitas vezes nos orientando, a maioria das vezes nos auxiliando. Então vamos agradecer a todos eles pela oportunidade que nos é dada. Ó Pai, de infinita bondade e misericórdia divina, humildemente pedimos, Senhor, para que possamos, através desse encontro, ganhar conhecimentos, ganhar ajuda, as ferramentas que nos permitirão conduzir a nossa vida, acertando e errando conforme somos imperfeitos, no constante processo de aprendizado. Obrigado, Senhor, por esta ajuda que nós recebemos, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então abrir os nossos olhos e vamos continuar nessa vibração de paz, de amor, e envolver com muito carinho nosso companheiro Samuel, que fará por nós a palestra dessa noite. Que ele seja feliz na sua exposição. Por favor. Pronto. Tem um local aqui, é para cá. Esse Bellini, boa noite, meus amigos. Esse Bellini inventa cada coisa aqui. E esse danado não vem hoje, mas eu pego ele de jeito. Hoje, quinta-feira, a gente pega ele de jeito. Meus amigos, o nosso assunto de hoje é um assunto muito bom, porque diz respeito à nossa velha e cansada de guerra, reforma íntima. Só que na linguagem do Paulo. Palavra de vida eterna, 131, né? 131. Que ele fala sobre o conformismo, no domínio do conformismo. E o Emmanuel, o Paulo diz taxativamente, explicitamente, já depois daquela transformação dele toda, que ele foi um personagem assim, na época não foi muito bem entendido, mas depois foi bem entendido e deu todo o seu recado que ele tinha que dar. Naquele livro Paulo e Estevão, é um livro assim sedutor, porque nós vamos lendo, nos situamos na situação. Na parte até no meio do livro a gente tem literalmente vontade de esmagar o Paulo, enforcar o Paulo, botar o Paulo na guilhotina, literalmente. Depois, na segunda metade do livro, que ele vê Jesus, aí ele faz aquela transformação maravilhosa, ótima, fantástica. Depois dessa transformação que ele faz as cartas dele, essas recomendações para toda a cristandade, se dirigindo aos romanos, aos gálatas, aos coríntios, aquela coisa toda, aquelas igrejas que ele tinha fundado naquela ocasião. Para essa observação consta na carta dos romanos que ele fala, para nós não nos conformarmos com os erros do século, do mundo, mas reagirmos de que forma? Com a nossa transformação moral, com a nossa transformação pessoal, a nossa reforma íntima interior. E nós devemos que reagir isso. Ele não incita revolução, subversão e pegar em arma para fazer isso. Não, é uma transformação nossa, que é realmente essa que muda a humanidade. Tranquilamente. Se nós estudarmos o nosso planeta, nossa civilização, de Jesus para cá, sobretudo de Jesus para cá, de Jesus para lá, nem pensar. De Jesus para cá, nós vamos verificar que essas transformações, gemendo e chorando, foram feitas através da mudança da nossa sociedade, nós mesmos, humanos. E toda vez que nós quisermos impor uma determinada ideia, uma determinada situação, regime ou disso, daquilo, tem por aqui, ó. Pode sentar à vontade. Não deu muito certo. O pessoal reagia. Então vinha a luta, vinha a briga, vinha a guerra, vinha essa confusão toda. Quando se conscientizava a responsabilidade, nós nos conscientizamos de através da educação, que é essa reforma, a coisa era mais pacífica.
Por isso que nas nossas leis, nos nossos ensinos, sobretudo em termos de hábitos, de costumes, de maneira de agir, de relacionamento, nós vamos melhorando à medida que nós vamos nos conscientizando dessas reformas interiores. E isso se reflete, inclusive, nas nossas leis. Nas nossas leis. Nós temos advogados aqui e sabem disso tranquilamente. Do que nós vamos fazer, do que nós fazemos, do que podemos fazer, que as leis se renovam e vão melhorando, cada vez mais melhorando da nossa posição, do nosso relacionamento entre nós. Passamos de leis férreas, onde a força bruta mandava, para coisas mais suaves, mais tranquilos, mais oportunas, mais de respeito, mais respeito uns pelos outros nós passamos. Então, essa recomendação do Paulo visa essa nossa reforma interior. E o que ele fala? Fala mais ainda. O Emmanuel comenta na mensagem que o Paulo, nessas recomendações, ele fala e chama atenção para assuntos nossos muito graves que todos nós, principalmente espíritas. Porque quando nós entramos na doutrina, os ensinamentos da doutrina vão nos esclarecendo, vão nos abrindo o nosso caminho, nossa mentalidade, as nossas responsabilidades. Nós temos a tendência de nos conformarmos num conformismo, como diz o Emmanuel. Tem a conformação e o conformismo. A conformação é você se conscientizar da sua responsabilidade que você tem na vida, sem revolta, mas trabalhando para melhorar aquela situação. Trabalhando. Isso é conformação. Eu tenho e assumir tais deveres na minha vida. Vou assumi-los e vou vivê-los, vou melhorar a minha vida nesse sentido. O conformismo não. O conformismo se adapta, ele é oportunista, ele está sempre com poder. Qualquer situação ele está lá do lado da pessoa que está mandando. Quer dizer, ele se adapta às situações no próprio favor, como diz o Emmanuel, seu próprio favor. É diferente da conformação. Da conformação, nós verificamos que lembra muito uma mensagem do Lázaro, que tem obediência e resignação no Evangelho. A conformação é obediência. É obediência que nós temos às leis de Deus, aquilo que não é devido. Essa obediência não é passiva, como diz nosso Emmanuel também, não é passiva. Ela é ativa, ela raciocina para melhorar a nossa vida. Senão entra no conformismo, na acomodação, entra em encostar o corpo. Vamos ver como é que fica, para ver como é que fica mais adiante. Isso é negativo. E o Emmanuel traça ainda mais situações para a nossa vida diária. Que o Espiritismo, como nós temos visto aqui, os irmãos não são a primeira vez que estão vindo aqui, nós sabemos, alguns até nós conhecemos. O Espiritismo é uma doutrina por excelência de informação para a nossa vida aqui prática, como foram os ensinamentos de Jesus. E como são os ensinamentos do Evangelho de Jesus até hoje. É para a vida prática. Tanto é que nosso relacionamento, que até para rezar, para orar, Jesus situou primeiro o nosso relacionamento. Se você vai se dirigir a Deus e sente na hora de que ele falar aquela palavra, oferecer, colocar a tua oferenda no altar, e se lembra de que tem alguma briga, alguma indisposição com o semelhante, com o teu irmão, antes de chegares a Deus, vai primeiro te reconciliar com o irmão. Claríssimo, não tem dúvida. Então, depois, para nós atingirmos a parte religiosa, temos que ter primeiro como é que nós vivemos aqui. Porque se nós rezarmos com raiva uns dos outros, indignados com uns dos outros, machucados uns com os outros, essa reza não passa daqui. Não passa, porque o pensamento nem sai daqui, uma coisa fica aqui. E fica com raiva, não faz nada, a energia baixa, não é prece. Entendeu? Então, o Paulo mostra, então, nessa conjuntura, essa observação do conformismo na nossa vida diária. Em casa, no trabalho, na rua, no centro,
a nossa participação é de nos integrarmos no trabalho da conformação, no exercício do nosso dever para com o próximo. Aí sim, nós estamos sendo evangelizados, que é importante, como diz Emmanuel, é nos evangelizarmos, viver o Evangelho. E não apenas ler o Evangelho, saber o Evangelho, memorizar o Evangelho, não. Com isso, qual é a primeira pessoa que vai auferir desse benefício? Nós mesmos. Porque nós vamos nos reformando, nós vamos nos mudando. Se eu assumir uma responsabilidade aqui no nosso centro, tal dia, tal para isso, o trabalho disso, desobsessão, o trabalho de como esse daqui, seríssimo, para toxicômanos, não é isso? Toxicômanos, aidéticos e tal, eu vou me preparar para isso. Eu vou saber me conduzir para isso. Porque o plano espiritual que está aqui presente, nós não estamos vendo, mas está cheio de espírito aqui presente. Está cheio. Veio o nosso pensamento, leia o nosso pensamento, vê a nossa disposição, está cheio. Nós não estamos aqui encarnados, com muito uma razão os espíritos estão aqui. Eles não aparecem aqui, se aparecer, se materializar, todo mundo ia sair correndo com medo. De fantasma, né? Fantasma. Eu não tenho medo eu tenho medo de fantasma, não quero ver fantasma. Ia sair, mas está todo mundo cheio aqui. Vou me preparar para isso, porque eles registram esse nosso preparo. Fulano é trabalhador da casa, está cooperando conosco, tem ficha. Nós não temos RG, CPF, não sei o quê, cartão de tudo quanto é lado, tem isso, tem aqui, na internet, tem isso tudo. Imagina o plano espiritual. Essa coisa que nós estamos sendo gravados aqui, isso no plano espiritual tem um monte. Nós temos um amigo, o Humberto Fábio. Então ele já veio falar aqui, é um agitado, você quer ver quando ele vai falar aqui, ele vai dar. É agitado. Ele teve um sonho, que ele falou, disse, olha, eu tive um sonho com você, ele pode sonhar, que todo mundo sonha comigo mesmo, que também sonho com todo mundo, é confusão danada. Acho que foi. Eu sonhei que eu estava aqui num departamento espiritual da federação, os centros, esse nosso centro aqui é enorme no plano espiritual. É enorme. Inclusive de atendimento a pessoas necessitadas, com pronto-socorro, tudo no plano espiritual. Tá bom? A Sandra sabe disso, o menino sabe disso, os mais aqui sabem disso. A federação também tem departamentos enormes lá de atendimento. Porque naquele livro Voltei, que nós estamos ainda vamos ilustrando, o Frederico Figner, que é o Jacó, ele diz que olha lá na Federação Espírita Brasileira, que ele trabalhava na desobsessão, sabia disso tudo, mas na hora da vida, ali ao vivo, a coisa chama mais atenção. Ele diz que ficou admirado da quantidade de espíritos na porta dos centros para entrar e não podiam entrar. Tá bom? Está aqui no nosso. Entendeu? Imagina, aquela multidão de espíritos não pode, porque aí não é permitido o plano espiritual. Porque não tem condições espirituais de entrar numa coisa com essa. Só aqueles que os mentores, os guias, dão acesso. Então tem espírito para isso. Então nós vamos nos preparar para isso, para trabalhar aqui, sim senhor. Essa mudança de nossa reforma, para o preparo daqui, é a nossa reforma íntima. Nós vamos sabendo que nós temos que mudar, nós temos que melhorar. Hoje é dia de trabalhar no centro. Eu vou melhorar em tudo, desde que acordo de manhã cedo. Frugalidade na alimentação. Ô Sandrão, a gente já se encontra aqui, Sandrão. Frugalidade da alimentação, bons pensamentos, calma, paciência, como diz o André Luiz. A sua impaciência nossa não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Só atropela. Você emagreceu, Sandro? Não. Um pouquinho, não? Só atropela, como diz o André Luiz. Tendo aquela mensagem bonita, calma, tem mensagem. É o preparo para cá. Nós estamos nos conformando com a nossa atitude, com o nosso trabalho no centro. Se for conformismo, a gente nem chega no centro. Assume uma posição ociosa, de preguiça. Porque a doutrina dos espíritos é trabalho. Seja onde for, é trabalho, é suar. Como diz o André Luiz, é melhor suar do que chorar.
Chorar, a pessoa está com dor, está com necessidade, tá, os espíritos estão pegando, aquela confusão toda. Quando você sua, está trabalhando. É a figuração do André Luiz. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos nos libertando dessa conjuntura toda de perseguição. Então, é a nossa participação que o Emmanuel nos chama na mensagem de trabalharmos com o Senhor. Exemplo disso, que nós estamos dando a propósito do assunto, o Paulo. Paulão. Paulão foi uma coisa danada. No tempo que ele era do judaísmo, ele sempre foi um temperamento muito forte, temperamental, radical, pão, queijo, era aquele pessoa, aquela coisa assim. Foi educado para aquilo, muito inteligente, aristocrata, essas confusões todas que estão por aí. Pobre do Paulão. Então, mas ele veio com aquela missão depois, né, de ver Jesus e virar cristão. Ele era desses, por isso que ele fala essas coisas, porque ele sentiu ao vivo. Sentiu ao vivo. No tempo que ele queria carregar, mudar o mundo com as costas, submeter Atenas e Roma a Israel. Veja só que despautério, que coisa absurda o Paulo pensava. Tá bom? O patriotismo do Paulo. Ele falava isso. É um absurdo aquela época. Roma mandava em tudo. E Atenas era a figuração da inteligência com a filosofia. Quando ele era assim, ele era durão. Se reformou, mudou tudo. Quando ele se reformou, fez a reforma íntima dele. E foi ali duro. Foi para o deserto, passou 2 anos lá no deserto para se reformar em personalidade. Hoje ninguém precisa ir para o deserto, não. Graças a Deus, cada vez mais nos nossos séculos, a humanidade nesse sentido está melhorando, que não se precise mais para o deserto para fazer reforma íntima. A gente faz aqui mesmo no centro, tranquilamente. Então, o centro oferece aqui trabalho de todo aquele nosso amigo, como é o nome dele, é novo, eu não conheço ele. Que falou? Eu não conhecia ele. Ele falou, descreveu tudo aquilo que o nosso centro faz aqui, oferece. Isso é uma beleza, é uma oportunidade para nós. Quer dizer, o Senhor nunca nos solicitou atos de heroísmo. Não, agora eu vou fazer isso. Não, de jeito nenhum. Ele sabe que nós não fazemos. Ele sabe que nós não fazemos isso. É do dia a dia, é por isso que tem uma mensagem, a importância da rotina diária. Eu acho que é do André Luiz. Rotina diária, de valorizar, porque senão, ninguém vai improvisar a vida todo dia que nasce, porque não conclui nada. Tem que conversar diário, aí sim, dentro dessa rotina, você vai mudando para melhor, sem ser subversivo, sem ser revolucionário. Que é a mensagem do Paulo. Do Emmanuel na mensagem da noite. Comentando o Paulo, esse dia do Paulo. Aí sim, amanhã eu vou levantar de manhã. Se eu não desencarnar hoje à noite, eu vou levantar de manhã. A gente pode desencarnar hoje à noite. Vocês têm medo de desencarnar? Alguém tem medo de morrer? Levante o braço. Ninguém tem medo de morrer? Eu também tenho pavor de morrer. Não quero nem pensar em morrer, eu tenho pavor de morrer. Tá bom. Pode morrer tranquilamente, morre sozinho. O que é uma bênção, dizia o Chico. O Chico dizia que morrer sozinho é uma bênção. Uma bênção. Fulano morreu sozinho, coitado. Não, ele dizia, não, foi uma bênção. E nós estávamos lá numa dessas ocasiões que ele falou, e eu perguntei para ele, por que, Chico? Ele disse, porque não tem ninguém para atrapalhar. Porque nós somos assim. Quando nasce é uma atrapalhação danada. Quando morre, outra atrapalhação danada. O que nós estamos fazendo das nossas reformas interiores? E não adianta pensar que vou mudar. Não, ninguém vira anjo do dia para a noite, mas nem Santo Antônio com gancho faz isso. Não vira. Porque nós somos muito acostumados de reencarnação e reencarnação, como diz o Militão Pacheco. Nós nos acostumamos de reencarnação e reencarnação. Prepotência, orgulho, vaidade, ciúme, nós gravamos em nós. Nessa reencarnação, que o bicho às vezes pode pegar, nós queremos mudar, porque a dor vem e aperta. Tá bom? Aperta. Está incomodando, como diz o André, a dor é um aviso de quê? Que você está errado. Não tem, bom? Se deixar de errar, a dor vai passando.
Não precisa nem tomar anestésico. Se não deixar de errar, vai desencarnar pegando pau na cabeça. E vai para o umbral, aí é que o pessoal pega de pau mesmo. Porque o umbral é para isso mesmo. O André Luiz descreveu em detalhes o nosso umbral. Que agora é um nome moderno de inferno, né? Não é mais o inferno de Dante, é um umbral nosso. Então, vale todas essas observações, por quê? Porque a doutrina veio ao nosso encontro, nos alertando da responsabilidade que todos nós temos de aproveitar a bênção da reencarnação. Sem nos tornarmos conformistas, oportunistas, mas sim trabalhadores do bem. Vamos trabalhar no bem, vamos fazer o melhor, vamos progredir, de preferência, sem dor, sem sofrimento. Como nós vimos, acabamos de dizer, a dor só aparece quando nós erramos, então vamos errar menos, para ela ir embora. Tanto física, como moral, como espiritual. É um aviso. Então vamos melhorar. Ela passa. Mas e se eu estou sofrendo assim, é porque eu ainda estou errando, tá? Não tem boa. A doutrina, os espíritos não iludem ninguém. Se tem, olha, naquele centro, vai lá, o espírito vai dizer isso, saia de lá, respeite, mas saia. Porque espiritismo é preto no branco. Meu amigo, o problema seu que resolve é você mesmo. Os espíritos ajudam, o Senhor nos abençoa, mas na hora de entrar num plano espiritual superior, é você que tem que entrar sozinho. Não tem nenhum anjo da guarda que vai lhe empurrar na porta. O que é um mérito, não? O que é uma maravilha. Vou depender de quem para ir para o céu? Da sogra? Do sogro? Brincando. Da sogra, do sogro? Não vai. Eu tenho que estar, até que pode depender que a gente está ali e tal. Mas sou eu, a responsabilidade é minha. Jesus falou isso. O que vocês plantarem vão colher. Não tem mistério. E agora, todos nós, com essas informações todas que nós temos da doutrina, a gente não vai para o céu porque não quer. Se entra em detalhe na vida espiritual. Mostra o que nós estamos fazendo aqui, os nossos reencontros de família, de trabalho, disso aqui, tudo preto no branco. Então, eu sou avisado, sou instruído, sou consciente de tudo que eu aprendo, que eu devo me modificar. Eu tenho como melhorar da minha posição com o semelhante. Primeiro, vou ser amigo, vou ser educado, vou ser bem-humorado, vou sorrir, vou ser feliz. Isso tudo nós sabemos. Mas Deus é tão bom que permite. Quando nós deixamos aquele nosso centro ali, a gente esqueceu tudo. Já chega em casa nervoso, com fome, olhando feio para as pessoas. Porque se olhar rindo e alegre, chegar em casa, o pessoal vai pensar que está doente. Que foi que Deus está doente? Que alguma coisa estranha, você está rindo, não é possível. O homem está diferente. Não, é porque eu comi um pastel não sei aonde, um bolo, uma esfirra, tem umas esfirras por aqui gostosas, não tem? Aqui, por aí. Pelo menos sai assim, chega em casa bem. Do que chegar... Se você chega e sai a mesma coisa, muda a nossa vida. Muda. Você já imaginaram a pessoa que vive de cara feia? O cara é feia? Não é que ele seja feio, porque a pessoa, quando é muito bonita, assim, de rosto, não quer dizer que ela seja feia, mal-humorada. Não, o Chico, nós estamos dizendo do Chico. O Chico, fisicamente, não era uma pessoa bonita, mas nunca o Chico foi bonito. De jeito nenhum. Mas era uma pessoa que ninguém queria sair de perto dele. Eu era o primeiro. Quando ia lá, ficava grudado no Chico. E às vezes as pessoas são bonitas, 5 minutos depois ele não quer ficar perto. Não aguento mais pessoas. Mas ela é tão bonita. Não, mas não dá. Não dá porque... Então, é uma questão nossa, que é da simpatia, de saber falar, sem grosseria, saber falar, saber ouvir. É verdade que às vezes nós ficamos cansados, nervosos, como diz o André Luiz. Ouça a pessoa quantas vezes for necessário. E não é comum que a gente fala assim no centro, na federação. Eu falo muito isso. Lá vem fulano falar 14ª, milionésima vez o problema dele. É assim. A gente sabe até de cor.
Sandra está rindo porque ela sabe disso também. Aí vira o André Luiz, ouça a 15ª, milionésima vez. Pronto. Que é exercer a paciência, exercer a tolerância. Tá bom, pula, a gente já sabe como é. Ah, essa parte eu já sei, agora pula para essa. Aí ela, agora ela diz assim, e aí nos finalmente, aquele... Dá um jogo assim, porque a pessoa é necessitada disso. E as nossas casas são para receber todo esse povo. Lembra da Casa do Caminho, lá, que era a Casa do Caminho de Santana? Essa Casa do Caminho, mano, tem esse berimbau aí que tá falando isso na internet, eu falo o que eu tenho que falar mesmo. Belinho depois me censura aí. Tem o chão, ladrilho, lembra quando era aquela de madeira? Tá melhorando, uma Casa do Caminho bonita, com ventilador, com tudo isso, beleza. Vocês lembram, a primeira Casa do Caminho que apareceu lá em Jerusalém, era um pardieiro. Pavilhão não era nome, era um telheiro grandão com nada no chão, banco caindo por ali tudo. Primeira Casa do Caminho, tá bom? Todos nós estamos sentados com os nossos problemas, resolvendo aqui. Lá era hospital, com gente doida, gente tudo misturado, tudo fedido, aleijado. Tá bom? Nesse livro, Paulo Estevam, que está falando do Paulão, aí descreve com isso em detalhes. Que o Paulo, quando foi a primeira vez lá, quase sai correndo. Não saiu porque queria esmagar os pobres dos galileus, os apóstolos. Tá bom? Então vamos valorizar o mérito que nós... Não deixa de ser um mérito. Quando a gente tudo nós merecemos na vida. Outra coisa que a doutrina explica, você recebe o que merece. Tranquilamente, não tem bom. Você recebe o que merece. Esse mérito vem assim do céu, não, do que você faz, das suas ações, tranquilamente. Se não for dessa reencarnação, é de outra, mas recebe o que merece. Por isso que às vezes, situações difíceis da nossa vida, com doenças danadas, nós ficamos, mas nessa reencarnação eu faço tudo bem, e estou. Quanto mais eu rezo, mais fantasma aparece na minha vida. Será que eu estou merecendo isso? Merece. É difícil a pessoa, até em termos de intelecto, vai compreendendo, mas de aceitação é difícil. É difícil. Principalmente em casos difíceis, como são doenças irreversíveis. São difíceis, muito difíceis. Na nossa federação, nós temos um trabalho que é semelhante a esse de vocês, só que em âmbito maior, que é bem amplo. Não sei se vocês... O 3AT que nós temos lá, tem quinta, tem quarta, tem sábado, tem domingo e tem segunda. 5 dias. Maior, amplo. Porque a federação tudo lá é muita gente, muito grande. É um centrão de 10 andares. Vocês conhecem a federação? Ali na Maria Paula, é um centrão de 10 andares. Cada andar é um departamento de uma determinada perturbação. Um amigo trabalha conosco lá, sabe. Cada andar é um departamento com uma perturbação característica. Primeiro, segundo, o pior é o 8º, está a diretoria. É a diretoria que pega lá, uma coisa danada. Então é um trabalho assim de pessoal chegar lá. Agora está melhor, porque tem uma opção de coisa lá que o pessoal vai melhorando e tal. Mas no início as mães, as avós chegavam lá chorando, o lágrima assim. Porque o pessoal estava doente, o filho estava drogado, o neto era soro positivo, não queriam ir lá, elas iam lá. Tá bom? E quando nós falávamos nesse mérito e demérito, ação e reação, dizer para uma pessoa que está chorando, desesperada, porque é uma pessoa que quer ir lá, que ela está vendo, que está se acabando, mãe, avó, coisa que o valha, é difícil. Mas depois vai explicando, ela vai se conscientizando, que é isso mesmo. Primeiro que nós sofrermos pelos outros, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Se resolvesse, estava tudo resolvido. Estou morrendo pelo meu filho. Você morre sozinho, ele fica. Duvido que ele vá no caixão com a mãe. Não vai. E nem você vai no caixão com ele. Os espíritos explicam isso muito bem. Por isso que às vezes eu tive alguns amigos
porque eles estudavam a doutrina, que eles viam esses livros todos, do André Luiz, no plano espiritual, os espíritos superiores, beleza. Eles dizem, pois, mas eles estão sempre equilibrados, eles não se emocionam. Eles se emocionam sim, mas é que eles são equilibrados. E a emoção não quer dizer desequilíbrio. Imagina o Emmanuel lá, lembra como ele tratava o Chico? Nós lembramos muito do Chico, porque o Chico é um exemplo. Era ali, na chibata. Todo mundo podia adoecer, todo mundo. O Chico não, era ali, firme. Com o Emmanuel com ele. Imagina se o Emmanuel fosse assim, ai Chico, coitado do Chico. O Chico não tinha deixado, através dele, a obra que ele deixou. Entendeu? Isso vale por nós, tranquilamente. Quando aqueles espíritos superiores vão visitar os parentes num umbralzão lá, eles não chegam lá. Eles chegam lá para ajudar, tranquilo, fazem pressa, mas o povo quer ficar lá. O povo quer ficar lá, fica. Aí vão se conscientizando e melhora. Aí o pessoal acaba voltando lá e vê que a gente está falando assim. Isso é nosso. É que nós vamos, quando você se omite, aí sim é erro. Como a mensagem mostra, é omissão, é o conformismo. Mas se você está lá ajudando, esclarecendo, mostrando, isso não é omissão. Você está participando, mas sem sofrimento, porque não vai adiantar nada. Se adiantasse, a humanidade estava salva. Não tinha problema nenhum. A mulher, eu vou sofrer pelo meu marido, agora ele vai ficar... Não vai não. O marido não sofre muito pela mulher, né? Realmente. Mas a mulher sofre pelo marido, não sei o quê. Mas não adianta nada. Tem que ser. É claro, porque nós somos pessoas individualizadas, espíritos individualizados. Cada um per si, com as nossas diferenças, com nossos gostos, com nossas aptidões, com o nosso físico. Todo mundo, ninguém é igual aqui. Nós só somos iguais perante Deus, como filhos dele. Mas na nossa vida aqui, todo mundo é diferente. Não tem. Jesus, quando passou pelo mundo, ama o teu semelhante, o teu próximo. Eu amo o teu igual, porque não tem igual na terra. Todo mundo é diferente, é só olhar um para o outro. Ou não? Seria horrível se todo mundo fosse igual, olha para um igual, aí fica maluco. São coisas práticas da vida que às vezes nos escapam da nossa observação e que nos faz muito bem porque vai reestruturando, nós vamos nos reestruturando. Deixe o pessoal lá. O Espírito vem, põe a mão na minha cabeça, me dá paz, ótimo, eu aceito. Mas quem muda sou eu. Tranquilamente. É o esforço meu. Se eu não quiser mudar, eu não quero mudar essa reencarnação. Se respeita. Mas não se queixe. Não se queixe. Desencarne, aí sim. Heróico. Seco, acabado, bato palma. Mas quando aparecia a doença, os espíritos estão me pegando, eu vou. Não. Aí não. Cantar nossa freguesia. Tá bom? Os espíritos explicam isso de uma forma clara, tranquila, didática, de ensino. Nós é que não queremos aceitar. E vale experimentar para ver. Muda a nossa estrutura, a nossa vida, muda uma série de coisas da nossa existência. Nós passamos a ser felizes, a valorizar a nossa felicidade. Que nós reencarnamos não é para sofrer, para piorar, para melhorar. Senão não teria graça. Vou reencarnar para quê? Para piorar? Eu quero reencarnar para melhorar. Para ver o que eu tenho de ruim. Como lembra o Emmanuel, analise as suas tendências. Está na hora já? Quase. Quantos minutos faltam? 3? 6 minutos não é nada. Já passou. O Emmanuel me fala, analise as suas tendências, você sabe o que você é. E o que você teve em outras reencarnações e continua assim agora. Para que é a minha análise? Para eu me consertar. Aí tudo bom. Me consertar. Vou deixar de ser exigente, vou deixar de falar mal da vida alheia. Isso a gente não vai deixar nunca. Falar mal da vida alheia a gente não vai deixar nunca. Pode ser que, só quando virar anjo. Enquanto virar a gente vai falar mal. A gente muda um pouco, não é? Muda um pouco a situação. Melhora, não é com tanta aquela coisa.
já fala menos às pessoas, só 1 horinha por dia e tal. Mas quando não é, o que nós falamos? A gente acorda assim. Nós temos um amigo, nós falamos disso na federação, então uma vez ele saiu da palestra, ele falou, mas Samuel, então eu vou ficar mudo. Eu digo, escuta, mas você só sabe falar mal da vida alheia, não tem outra coisa para falar, vai ficar mudo? Aí ele, bem, realmente, muda, mas porque você vai conversar, vai falar. Tem tanta coisa que tem boa na vida. Fala em cinema, teatro, literatura, hoje tudo nós temos. Hoje então a nossa humanidade, nós humanos, nunca tivemos tanto acesso a tanta coisa boa como nós temos hoje. Facilidade para tudo. Então vamos aproveitar, porque então pode ser que se não aproveitar agora essa reencarnação, para outras aí a coisa pode complicar. Inclusive mudar de planeta. Mudar de planeta. Se não acertar no Brasil, muda de planeta, porque o Brasil é o último da chance. Tá bom? Já foi pela Europa, Ásia, América, já passou por tudo aí. O Brasil é a última oportunidade para a gente estudar. Vamos aproveitar. E aí sim, nós nos tornamos verdadeiramente, aproveitamos a nossa reforma para construir essa sociedade melhor, essa civilização que nós todos queremos. De respeito, de justiça, de solidariedade, de caridade, de amor, como Jesus vem nos ensinar. Aí sim, nós refletiremos nos nossos atos, no nosso relacionamento, não precisa nem de lei e código não sei o quê, essas coisas aí, não precisa disso. Você é advogado? Quase. Porque vai fazer OAB, entendeu? Tá bom. Mas para mim é advogado, passou lá na advocacia, agora de OAB é conversa fiada, entendeu? Eu conheço esse povo todo. Então, aí sim, não vai ter, porque eu amai-vos uns aos outros, que Jesus falou. Sintetizando, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, que é realmente, com toda a força do teu amor, da tua inteligência, do teu raciocínio, da tua personalidade, nós amamos a Deus, não tememos a Deus. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Nós temos que amar o próximo. Porque quando nós nos amarmos, não precisa de lei, precisa? Não precisa. Eu sei perfeitamente onde é que meu direito acaba e começa do nosso irmão. Faça o semelhante que você gostaria de receber do semelhante. A lei e os profetas, como diz Jesus. Nós sabemos perfeitamente. Só que nós só queremos receber o bem do semelhante. Olha o pessoal aí da turma aí do pegar o espírito. Às vezes tem uns que acompanham eles. E ninguém pode, só quer receber do semelhante. É perigoso. Só quer receber do semelhante, não quer dar para o semelhante o que tem que oferecer. Fazendo assim, experimente. A vida é uma maravilha, melhora com a beleza. Quando a gente desencarnar, tem banda de música. Aí sim. Tá bom? E um abraço a todos os amigos. Tem que tirar esse berimbau? Você vai responder ainda. Ainda tem umas perguntinhas? Tudo bem. Boa noite para quem eu não vi. Vamos aproveitar aqui que o seu Samuel Pode está fazer aqui à alguma disposição. pergunta que queira fazer. Olha, tem um Vamos lá. Pode falar algo sobre o surdo. Senhor, você mesmo. Ficou com medo? Não. Tem. Como é seu nome? Baldinho, é isso? Plaudinho. Nome bacana, hein, Plaudinho? Existe, Plaudinho, porque todo mundo desencarnado somos nós que morremos. Está fora de conotação religiosa. Ateu morre e fica vivo. Ele vai tomar um susto. E agora? Onde eu vou comer? Está me dando fome. Vamos para casa. Ele está vivinho da Silva. Então está assim, tudo isso. A propósito do Flauzino, quando o Chico era menino ainda, que via as coisas, isso tem lá no relato dele, ele era católico apostólico romano,
Imaginemos se mineiro não fosse católico apostólico romano, né? Não era mineiro, até hoje. Então, família e tal, ele ia à missa na igreja, ele viu os espíritos de luz, que eu lá também vi os espíritos, e o padre perguntou para ele: oi, mas você vê alguma coisa aqui na igreja? Vejo. Falou, os espíritos vêm, os espíritos que têm luz e espíritos assim apagados, tranquilamente em qualquer parte, tá bom? Não é só nós, isso não é particularidade, propriedade privada do espiritismo, não. E você? Como é seu nome? Solange. Como é que a gente exercita para não sofrer pelos outros? Como é que a gente exercita? Não sei se Se age? Reza pelos outros. Mas você está sofrendo alguma pessoa? Por quê? Não é pelo marido. É filho? É pelo filho? Marido também? Nossa Senhora, Solange, mas que coisa danada. Deus me livre. Você faz todo o possível por ele. Mas se não der certo, você senta o pau neles e acabou, repassou primeiro. Entendeu, Solange? O seu esposo, a sua prece, a sua reza, vem aqui. Nenhum deles veio com você? Não querem vir? Nós vamos fazer um feitiço para eles virem. Tá bom? Eu não venho uma vez ou outra aqui, mas vou mexer uns pauzinhos para eles virem aqui. Tá bom? Você vai ver. Depois eles vêm aí falar com a Sandra. Tá bom? A prece, a perseverança, o caminho, aí o exemplo. Tá, tudo bem, você não está abandonando a sua família, está dando exemplo de quê? De caridade, de perseverança e está aprendendo também com eles. Isso o plano espiritual ajuda muito, tá bom? Mas não esquece de fazer essas coisas, trazer eles aqui. Pode trazer. Nunca vieram aqui? Nunca vieram aqui? Já vieram? Foram embora? Você conhece? Ah, então é de volta. Eu pensei que nunca tivesse visto. Eu faço muito isso no trabalho nosso, quando a senhora está muito agoniada, sabe, Solange? Eu faço assim, eu digo, eu vou fazer um feitiço, botar o nome dele na encruzilhada, ele vem aqui me tomar benção. E eu não sei o que acontece, que eles acabam, porque a mãe acaba falando. Ah, já acabou? Olha, o Benino tem que me censurar, porque eu falei para ele. Eu não vou deixar, ele te censure depois. Porque a realidade é essa. Eles vêm, não sei o que a mãe fala, vai lá com o Samuel, papapá. Eles me veem assim, que é diferente, né? E acaba enchendo lá a pedra uma moçada. E muitos deles já estão trabalhando, já estão fazendo curso, tudo lá na pedra. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, traz ele lá. Depois o Belinho censura isso que ele quiser. Quem mais? Mais alguma pergunta? Vamos ter mais, tem mais uma perguntinha. pergunta? Gente, só tem direito mais a uma perguntinha que o nosso tempo está... Quem? Mas, tudo bem? É só botar em prática o que a doutrina fala. Só isso, mais nada. Chega em casa agora, todo mundo feliz, todo mundo alegre, conversa, dá um alô, pá, tudo bem. É marido e mulher? Não? Não é nada? É? Casado? Porque deu uma cutucada, só o marido faz isso. E namorado não faz, não. Namorado faz, ô meu amor. Marido já. Tá vendo como nós somos? Nós somos assim, mas beleza. Tá bom? O senhor Samuel vai ficar aqui um pouquinho mais. Né? O senhor vai esperar mais um pouquinho e se alguém tiver alguma dúvida a respeito, vai estar aqui falando com o senhor. Agora? É. Não, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir embora. Então tudo bem, Tá a gente bom? tem aí o Jurandir. que Ah, pode o estar. Jurandir é babalorixá Vai com aqui. Ih, caiu um horror aí. Eu quero ver o Belinho. Eu falei pra ele. Tá bom, a gente volta aí.
quer perguntar alguma coisa, pode falar. Se a gente puder, pode fazer. Se eu puder ajudar. Eu acho porque a nossa emoção ainda é muito forte e o nosso entendimento muito pequeno. À medida em que a gente vai conhecendo a doutrina e vai conhecendo um pouco mais do espiritualismo, quando você vê a entidade, você já não se assusta tanto. Enquanto você não tem um conhecimento, aquilo como tudo na vida, né? Tudo aquilo que para a gente é desconhecido nos assusta. Mas à medida em que a gente vai conhecendo a doutrina e vai sabendo que espírito nenhum tem poder, a não ser que a gente abra as nossas energias aqui, eles não podem fazer nada, né? Então, a emoção fala mais forte. Aquilo que a gente já traz arraigado lá atrás também, daquelas coisas todas que a gente ouvia falar quando era pequeno, também ainda estão lá guardadas dentro da gente. Então, quando vê um, eu costumo dizer que se vê, eu saio correndo. Não dá. É brincadeira, mas você com o tempo vai trabalhando isso, vai aprendendo, né? Estudando, À medida que você estuda, que você aprende, para isso nós temos as escolas de doutrina, né? Que ensinam como lidar com essas coisas. E não está nem lá para assustar, nem nada. Às vezes nós estamos aqui todos, né, num número de pessoas. Mas para quem pode ver, sabe que o número é muito maior. Eu até sempre costumo comentar que não se deve usar as cadeiras com bolsas e com outras coisas, porque algumas vezes alguns espíritos ficam em pé, né? Eles são trazidos e algumas vezes eles têm necessidade de sentar. Então eu sempre falo isso em quase todas as palestras, que para que não se use as cadeiras, né? Pode usar um encosto, alguma coisa, porque nós somos em 20 e a gente tem aqui, assim, pelo menos e por baixo, uns 200. A gente, quando anda acompanhado, anda pelo menos com uns 30, por afinidades. Nós vamos chamando e vamos, tá? Então, quando a gente, já conhecendo isso, a gente pode estar trabalhando para atrair, não aqueles, né? Mas no momento de raiva, você atrai uma multidão de pessoas. Mas o caso agora já, né? Não é esse o assunto do dia. Mas as cadeiras, sempre que se puder deixar, embora a gente pense que não está ocupada, ela tem jeito. Nós estamos aqui, enquanto nós ouvíamos a palestra, nós tínhamos milhares de espíritos trabalhando por cada um de nós. Sabe? Cada um dentro da sua necessidade. Médicos, outros para limpar alguma coisa que a gente estava trazendo de não muito boa. E por aí afora, né? Então vamos, depois de a gente ter recebido tudo isso, esse aprendizado todo que o seu Samuel nos trouxe, chegou a hora de nós doarmos um pouquinho de nós mesmos. Porque a gente recebe, a gente tem que dá. Porque é dando que se recebe. Então nós vamos cerrar os nossos olhos físicos. Vamos mentalizando Jesus, o nosso mestre maior, agradecendo a presença de todos esses amigos espirituais que estão aqui. E vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, pedindo a Jesus que a sua luz se faça em cada canto desse planeta. Que os nossos corações possam estar sempre abertos para a ajuda ao próximo. À medida em que nós damos, nós vamos recebendo. Vamos vibrando pelos hospitais da terra e do espaço, onde tiver um leito de dor, que nesse instante a presença do Mestre aí se faça presente. Vamos vibrando por todas essas criaturas que perambulam pelas ruas, abandonadas, por todas as crianças abandonadas pelas ruas e nos lares, pelos orfanatos, pelos presídios e pelo nosso mundo. O nosso mundo interior,
para que ele fique mais claro a cada dia. Para que nós possamos nos reformar a cada instante com a ajuda do nosso anjo do guarda. Vamos vibrando por todos esses meninos que aqui estão necessitados nesse instante de luz e de paz. E vamos vibrando pelos nossos lares, mentalizando cada uma das pessoas que lá estão. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, abrace a cada um. E assim, meus irmãos, vamos vibrando nesse instante por nós mesmos, pedindo a Jesus que nos faça fortes, que nos faça corajosos, para vencermos as nossas dificuldades e para podermos estender as mãos àqueles que estão junto a nós. E com a graça de Deus, e com as bênçãos desses amigos espirituais, nós vamos agradecendo a noite de hoje. Vamos agradecendo a presença de todos os que aqui estão e vamos passando para a terceira parte do nosso trabalho da noite. Obrigada.